eu vou dar uma pequena introdução sobre a exposição que eu realizei em parceria com a Meridale o ano passado. A exposição, na verdade, ela foi pensada, ela foi iniciada com uma parceria com a S2 Gallery, que é uma galeria daqui de Londres, a Galeria da Sotheby's. E essa galeria tem uma orientação programática de olhar para artistas que foram um pouco escanteados na história da arte. Então, ou recuperar artistas históricos que foram um pouco esquecidos, e depois, mais recentemente, começaram a mostrar também artistas mais contemporâneos. Em todo caso, o Flávio de Carvalho foi, de certa forma, o artista perfeito para fazer parte desse programa. E toda a ideia de começar de trazer essa exposição para Londres aconteceu justamente por uma total falta de visibilidade que o Flávio de Carvalho tem fora do Brasil. Mesmo nos meios da arte, entre curadores e artistas, muito pouca gente fora do Brasil ouviu falar dele. Então, o início dessa exposição foi essa parceria com a S2 e depois a gente trouxe a Almeida Dali para conseguir viabilizar isso, porque, como a gente sabe, a realização de exposições internacionais, principalmente entre Brasil e Europa ou Estados Unidos, é um processo muito que envolve muita logística, muito custo, enfim. Então, eu queria agradecer principalmente ao Meridale por ter topado fazer essa parceria, pelo entusiasmo deles. Enfim, essa exposição aconteceu em abril do ano passado e, obviamente, não se tratava de uma exposição institucional, mas a ideia foi tentar trazer o máximo possível de conteúdo sobre a obra do Flávio. Porque um dos aspectos também muito gritantes, eu acho, assim, pelo menos para mim, como curadora, historiadora da arte, é que não existe quase nenhum material textual sobre a obra do Flávio em inglês ou em qualquer outra língua. Então, um dos objetivos da exposição, desde a primeira iteração em Londres, foi criar um catálogo com conteúdo bastante consistente, que tivesse o máximo de informações, apesar de não ser uma exposição num âmbito institucional, como eu falei antes, mas a gente conseguiu e esse foi um lado muito importante, né, dessa exposição. E aí, em junho, no começo de junho, a Almeida Dali propôs que a gente trouxesse a exposição para o Brasil. A versão que foi apresentada em São Paulo foi uma versão um pouco expandida da versão original, então, obviamente, porque a gente teve mais acesso a obras, enfim, a gente teve até empréstimos institucionais, uma obra importantíssima do Museu de Arte Moderna da Bahia, que é o retrato do Oswald de Andrade e da Julieta Bárbara, uma das grandes obras-primas do Flávio, foi trazida para São Paulo. E outro aspecto interessante da iteração de São Paulo foi que a gente convidou o Teatro Oficina para fazer o que seria uma apresentação, né, do Bailado do Deus Morto, que é a peça do Flávio de Carvalho de 1931, que a Oficina tinha feito já uma versão, assim, mas uma versão muito... uma adaptação do Zé Celso, né, na Bienal de 2010, e nesse caso da Almeida Dale foi uma versão mais fiel ao texto original. Então é uma peça curta, claro que foi dirigida pelo Marcelo Drummond, e também agradeço muito ao Marcelo Drummond e o pessoal da Oficina, porque eles trouxeram à vida, né, a obra do Flávio, que é uma obra muito complexa e assim, muito multidisciplinar, e que necessita desse tipo de intervenção. Então, eu vou agora chamar o Rui Moreira Leite, que foi uma pessoa-chave em todo esse processo de pesquisa e de desenvolvimento da exposição. Foi uma figura que, assim, todo mundo com quem eu falava, por exemplo, colecionadores ou curadores, galeristas, todo mundo mencionava o Rui, que eu deveria falar com o Rui. E ele foi uma pessoa, assim, extremamente generosa
é, e muito aberto, assim, muito envolvido com o processo todo, né? Uma pessoa profundo conhecedor da obra do Flávio. Então, o Rui, para quem não conhece o trabalho dele, esse é só um aspecto do trabalho dele, eu tenho que dizer também, porque ele trabalha em várias outras áreas de pesquisa. Mas a pesquisa do Flávio, ele fez um doutorado sobre Flávio de Carvalho, começo dos 80, se não me engano, ele completou, mas em 83 ele fez, junto com o Walter Zanini, uma grande exposição retrospectiva da obra do Flávio, que foi a primeira exposição assim, altamente compreensível no MAN de São Paulo. Eu acho que muita gente teve a oportunidade de... Eu acho que já voltou, deu uma travada e voltou. Acho que muita gente deve ter tido a oportunidade de ver essa exposição, que também foi uma exposição bastante compreensiva. Então, eu vou adicionar aqui o Rui Moreira Leite e a gente vai passar por alguns dos principais projetos. Claro que a gente vai ter que deixar muita coisa de fora, porque o nosso tempo é limitado aqui. Nesse meio tempo, eu vou preparando as imagens aqui. Oi, Rui. Oi, Tudo bem? tudo. Bem-vindo à live. É. Então, Bom, eu acho que seria interessante a gente começar falando do Flávio a partir do primeiro projeto, né? Que é... uhum. Bom, para quem não sabe dessa primeira história do Flávio de Carvalho, ele se formou em engenharia na Universidade de Durham e quando retornou ao Brasil, trabalhou em várias firmas, né, de engenharia, enfim. Ele chega em 22, se não me engano, e em 27, depois de ter trabalhado alguns anos ali, ele abre o próprio, né, escritório de arquitetura e ele começa a enviar projetos para concursos públicos, né? Então, a gente vai falar primeiro sobre esse projeto que ele fez para um concurso da construção do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, que eu vou mostrando aqui as imagens para vocês. Então, É, esse projeto do Palácio do Governo é necessário para entender exatamente o que ele representa como um projeto. Não é só o projeto em si, quer dizer, tem todo o contexto da exposição de projetos de que ele fez parte, porque esse concurso era um concurso que era ainda, nesse período, dominado pelo, pelas correntes tradicionais da arquitetura, né? Pela, pelo tradicionalismo francês, havia a onda do neocolonial, havia todas essas... E ele fez um projeto moderno, né, em contraponto justamente a esses concorrentes, que ele sabia seriam os concorrentes porque eram as correntes aceitas naquele momento, e ele fez um desenho, quer dizer, fez uma volumetria muito interessante, com jardins muito e tal, e ao mesmo tempo esse paisagismo todo na área externa do palácio era combinado com a ideia de que o palácio devia ser uma espécie de fortaleza, até porque poucos anos antes, em 1924, havia acontecido a Revolução em São Paulo, né? Do Isidório Dias Lopes. Então, quando houve o bombardeio do sim, Palácio do sim. Governo. E ele fez, então, essa visão noturna, que é essa prancha do desenho, é exatamente um desenho feito para ser exibido em jornal, Sim, né? essa Que tinha essa característica. Ele quis também, isso foi uma preocupação,
o, ele tinha que apresentar, por uma exigência do concurso, o projeto era apresentado sob pseudônimo, né? Uhum. Os concorrentes estavam todos sob pseudônimo. Mas quem seria ele? Então, assim, ele não era o Flávio de Carvalho, ele era Eficácia. Então, Sim. de um lado, ele entrevistou a ele mesmo no jornal para divulgar as ideias do projeto, e, por outro lado, ele através, especialmente dessa prancha e da prancha de dois painéis interiores do palácio, ele divulgou o desenho do projeto, né? E ele fez isso nessa primeira série de projetos que ele apresentou em concursos no Brasil. Ele sempre contou com a possibilidade, que se verificou efetivamente no segundo concurso de que ele participou, que foi o da Embaixada Argentina, de ser excluído do concurso. Mas ele sempre tinha o recurso de, ao menos, conseguir a publicação na imprensa da fachada, de uma elevação lateral. Né? Você pode falar só um pouco, expandir um pouco sobre esse contexto do concurso, de como eram esses concursos naquela época? Porque eu acho que para muita gente ver essa imagem até parece um projeto talvez convencional para os olhos de hoje em dia, né? Mas naquela época, que tipo de arquiteto ganhava esses concursos? Né? Não, na verdade, é só lembrar que, por exemplo, esse concurso, o título desse concurso do Palácio do Governo era um concurso de fachadas. Ah, tá. Quer dizer, essa ideia, quer dizer, o que estava sendo julgado não era nem o projeto, né? Era essa visão externa da edificação. Então, isso foi um pouco o que o Flávio mesmo revela como um impulso que ele teve para se envolver como engenheiro na briga por uma arquitetura moderna. Porque ele, como engenheiro, ele recebia desenhos de fachadas, de coisa, né, em que ele tinha que encaixar uma estrutura que não cabia. Porque os desenhos eram concebidos sem pensar não existia uma integração entre a concepção do edifício e a estrutura que devia mantê-lo em pé. Eram como se fossem coisas diferentes. Né? Então, quando ele se refere a... É claro que ele não teve uma relação viva com a obra do Le Corbusier, mas ele se refere à obra do Le Corbusier como tendo algum impacto para ele, porque o discurso do Le Corbusier, que tentava reunir, né, essa questão da forma e da função. Da forma e da função, era uma coisa que ele tinha, como calculista, ele tinha que examinar no dia a dia do trabalho dele. Né? Então, nesse sentido, foi que ele... Depois ele fez a grande piada com o Le Corbusier, quando ele fez o projeto do Palácio do Congresso. Quando ele fez o projeto do Palácio do Congresso, ele denominou o projeto de máquina de legislar, uma piada com a máquina de habitar do Le Corbusier. Né? Mas, na verdade, era uma coisa... ele não tinha uma afinidade com
com as ideias, com as ideias do Corbusier. Ele tinha muito mais uma afinidade com o futurismo italiano, com essa ideia da monumentalidade. Quando se vê a escala desses edifícios, né, isso era uma coisa de Sim, a gente estava comentando outro dia, né? Como quer dizer, estilisticamente lembra muito eram Santélia, esse tipo de coisa, né? Do futurismo. mesmo esse edifício da Embaixada Argentina, que parece, você vendo as imagens do projeto, você tem a ideia de uma coisa, de um certo equilíbrio. Quando você vê a descrição real do projeto, são 5 pavimentos, uma altura, né, são grandes, ele descreve, são grandes planos. Ele pretendia criar um edifício de grande altura que projetasse enormes sombras. Sempre ele trabalha com essa escala. Para a imagem, porque acho que a imagem muitas vezes também não dá essa noção da escala, né? Mas só para o pessoal ver de novo aqui. Aqui ao centro, esse ponto, nesse ponto central, de onde sai esse facho de luz na direção reta ao alto, esse é o eixo dos elevadores do edifício. E em torno desse eixo se distribuem os volumes de maneira simétrica, né? Então, isso que talvez é uma construção que tem um salão de baile, tem um salão de recepção, tem um salão de coisa, e nesse jogo combinado a esse jogo dos volumes, há o jogo das instalações bélicas do edifício, né, que envolvem baterias antiaéreas, que envolvem esses holofotes para iluminar as aeronaves que viriam bombardear o edifício no caso da guerra, né? Sim. Eu acho que seria legal também falar desse momento da publicação desse projeto e da repercussão na mídia, como o momento de aproximação, primeira aproximação com o grupo modernista de São Paulo. Né? Então, porque assim, ele, nesse primeiro momento em que ele, ao chegar da Inglaterra, ele começa um trabalho ainda como engenheiro em escritórios de engenharia, com as obras mais diversas, desde barragens, a construção de estradas de ferro, obras de engenharia pesada. E, de repente, ele, acho que num primeiro momento um primeiro movimento de se aproximar de um outro meio é quando ele vai à imprensa fazer um comentário em desenho de um espetáculo de bailado. Né? Então, esse primeiro trabalho, em 1926, é o momento em que ele possivelmente tem um contato com o Di Cavalcanti, que também fazia ilustrações. E desse período, né, até o final de 27, quando ele apresenta o projeto para o concurso do Palácio do Governo, a partir daí ele começa a se aproximar dos modernos. O Mário de Andrade vai fazer uma série de artigos sobre o projeto dele, né? Depois vai ser o Carlos Drummond de Andrade que vai vai comentar o projeto para a Universidade de Minas, né? E ele vai ter vai estar perfeitamente integrado
né? Até o final de 28 ele se vai encontrar ele vai aparecer em recepções na casa do Segal, na casa da Tarsila e do Oswald, né? Essa E aproximação depois com a antropofagia é interessante também, e né? aí começa esse talvez a corrente modernista com quem ele teve mais identidade, talvez o único momento em que ele realmente tem ele tem o vínculo com algum grupo. Ele normalmente é um artista isolado. Ele não, mas nesse momento ele trabalha em conjunto com antropofagia. Isso vai ter uma sequência. Possivelmente um primeiro projeto que revela esse trabalho é o projeto do Farol de Colombo. Eu vou colocar porque o projeto do Farol de Colombo, que a gente está agora vendo, é um projeto que externamente continua essa concepção de um projeto com essas dimensões essa característica futurista, gigantescas essa característica de coisa e esse uso da cor também que é muito nesse projeto muito especial, mas ele vai combinar. Só falar um pouco do contexto do projeto, né? Porque não sei se o pessoal tem familiaridade, mas foi um projeto para a construção desse farol, né? Na República Dominicana. Esse farol, não esse, né? Mas o vencedor do concurso foi construído mesmo na República depois, Dominicana. Né? Para comemorar o centenário né, da descoberta da América. Né? Então, em 92, né, em os 500 anos da descoberta da América, em 1992, ele foi concluído a construção, que é uma construção muito estranha, porque é uma construção inspirada diretamente, a coisa, toda a parte externa, em arquitetura meio pré-colombiana, uma coisa muito pesadíssima, né? Enquanto esse é o projeto vencedor. Enquanto o projeto do Flávio, né, combinava a arquitetura moderna, essa área externa, e fazia uma homenagem aos povos originários da América com os elementos, com esses pisos de cerâmica. Né, esses aqui embaixo, vou tentar mostrar mais perto. Esses desenhos aqui embaixo, esses quadradinhos, são desenhos de pisos inspirados em padrões de diversas civilizações pré-colombianas. E depois ele vai fazer os gradis de ferro internos à construção, inspirados em outros aqui, né? Aqui embaixo, essa série de... Você tem que aproximar bastante, porque ele é muito pequenininho. Mas e aqui a gente tem, de novo, a gente vai ver essa perspectiva dessa sala, que ele chama do museu, a gente vê a escala gigantesca do projeto, né? Você vê as figuras humanas que dão a dimensão do projeto. Essa é uma sala com um desenho dele, quer dizer, esse grupo escultórico é concebido por ele, esse mural ao fundo é concebido por ele, e na outra sala, que corresponde ao outro, isso corresponde àquele tronco de pirâmide, a um daqueles troncos de pirâmide externo, corresponde esse interior. E o outro interior é um interior que é todo inspirado em pinturas pré-colombianas e em
esculturas de pedra, né? Aqui, e tem esse detalhe interessante, né, que você achou na biblioteca dele uma publicação, né? Existe o livro que ele adquiriu naquele ano de 27, no ano, justamente o ano que ele realizou esse projeto. Ele datou ele assinou o livro e assinou, quer dizer, e datou. Então, você sabe que ele adquiriu esse livro à época mesmo em que ele realizou o projeto. E nesse livro há o registro dessas pinturas maias, ou dessas figuras em pedra, toltecas e coisas assim, né? Uhum. Que esse interesse dele pela, pela arqueologia pré-colombiana é um interesse que sempre se manteve. Quer dizer, a E acho que tem um biblioteca interesse também conserva. que, de certa forma, coincidia com alguns dos pressupostos da antropofagia, né? Não, Então, mas nesse momento assim, tem essa... não, no caso, o projeto é a combinação da arquitetura moderna com, com, o, com esses elementos decorativos das civilizações antigas, né? Uhum. Assim como Oswald pretendia que fazer essa combinação, ter essa ideia de fazer a digestão da, Uhum. da, Das influências internas as e influências externas. modernas e tal, a partir, a partir da a partir do conceito né, iria fazer a digestão disso a partir dessa Essa né, deglutição, mistura de repercussão. da ideia dessa deglutição, né? E ele realizou isso no projeto, né? Ele combinou esses vários registros da América antes da conquista com a arquitetura moderna, né? E tem esse momento importante também, quando ele vai como o delegado oficial, né, do grupo Ah, antropófago sim, para esse aí congresso é no uma Rio de espécie, Janeiro. isso foi uma espécie de última manifestação dele aí já como antropófago oficial, porque Uhum. ele era o delegado antropófago ao Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que se reuniu no Rio de Janeiro e depois em Belo Horizonte, né? E para esse congresso, ele apresentou duas teses, né? A Cidade do Homem Nu, no Rio de Janeiro, e depois a Antropofagia no século XX, em Belo Horizonte, né? Uhum. Que naturalmente eram registros da posição do movimento e que não Uhum. tinham rigorosamente nada a ver com as demais comunicações do Congresso, né? Uhum. Era uma atitude exatamente que assumia o mesmo grau de provocação que os projetos tinham quando inscritos nos concursos de arquitetura, né? A Cidade do Menu é um texto interessante, né? Porque ele também condensa muitas dessas ideias que vão reaparecer, né? Eu acho, ao longo da obra, no sentido de essa cidade utópica, onde não tem Deus, não tem propriedade privada, tem toda uma abordagem não tem casamento, então a visão da sexualidade né? É uma sexualidade muito, como fala,
é muito aberta para aquela época, né? É uma ideia completamente. É uma. É, há várias assim, de um lado, existe essa. Não existe um registro de um espaço físico. Uhum. Existem desenhos, mas eles não definem rigorosamente muita É, coisa. Ele, ele ele descreve registra, como ele circular, né? descreve, ele descreve, ele descreve, a cidade vai se organizar em ciclos concêntricos. Vai Uhum. existir um centro de pesquisas, né? São mais essas linhas de direção, né? Uhum. E justamente a ideia é de que vai se mudar, ela é uma referência para para uma outra existência, para um outro comportamento, Uhum. né? E agora, de uma certa maneira, né, existem vários antecedentes, né? Essa preocupação com essa reformulação do modo de vida, né? No século XIX, né? As comunidades Mas, é, utópicas que foram uma obsessão uhum. de várias correntes socialistas e que pretenderam também estabelecer novas maneiras de relacionamento entre as pessoas É, e especialmente entre esses teóricos desse período, se destaca, que é o Charles Fourier, que é uma figura que foi, inclusive, recuperada pelos surrealistas e possivelmente está, quer dizer, é um pioneiro nessas formulações, né? Não na, exatamente na proposta urbanística, mas nas propostas de relacionamento, nas mudanças de relacionamento dos habitantes da cidade, né? uhum. Sim. É, no, é, essa relação com o Fourier é muito interessante e eu nunca vi assim nenhuma literatura sobre Flávio, que seria Isso interessante, é né, uma coisa, verificar assim. porque quando se fala da isso ali se destaca muito em relação ao urbanismo do período em que você tem projetos que têm uma preocupação com o traçado das vias, com a funcionalidade da Uhum. distribuição das áreas do zoneamento e coisas assim, não é? Então, são essas Esses né, aspectos que se nos sobressaem nos projetos, outros. são esses aspectos que se destacam mais, enquanto as questões de comportamento aparecem menos, né? Uhum. Né? É, eu acho que Elas essa aparecem, questão do. ou aparecem quando, quando justamente você aponta essa para um urbanismo que não visa a uma realização de um espaço físico. Ele quer alguma Uhum. coisa além disso, né? É, que eu acho que tem essa. É uma transformação das relações humanas. Isso não vai se Uhum. construir a partir do espaço físico, né? Eu acho É uma outra concepção social, uhum. né? E é Eu isso acho que que esse é está, um de alguma bom maneira, na gancho. proposta, né? Acho que é um bom gancho para a gente passar para o próximo projeto que a gente estava querendo discutir, que aí é uma coisa completamente, acho que não teve precedentes, né? Talvez, acho que nem era entendido como arte naquele momento, mas que foi a experiência número 2, né? A primeira experiência que
que tem isso no Flávio, né? Tem todas essas contradições. A primeira experiência chama experiência número 2. E não se sabe se houve, né? Tem algumas discussões Não, sobre se houve ou não houve uma, uma. eu já, não, eu tive uma vez uma conversa com o Cássio M'Boy, que era esse artista do Embu, né? Ele acho que ele era brigado com a família, e ele tirou o sobrenome, e então ele assinava M'Boy. E ele me disse que fez essa pergunta ao Flávio, né? Sobre o que Uhum. seria número 1, né? E o Flávio respondeu, mas por que você se chama Cássio? Sugerindo assim, bom, é uma convenção. Eu convencionei que essa é a 2, é a 2. Né? É uma coisa, é só questão de convenção. Mas Deixa eu colocar essa aqui experiência. a imagem. É, essa experiência é uma impossibilidade que se realizou, né? Quer Uhum. dizer, a ideia original, né, dele era quando ele se depara quando ele se depara com a procissão no centro de São Paulo, era realizar essa provocação. Quer dizer, Então, ele mas não estava lá para para. quem não Ele sabe o que volta é a para casa, experiência, né? é, Peraí, ele vamos voltar. encontra, ele volta para casa, apanha um boné que ele tinha da época da universidade e se põe numa esquina, né, enfrentando em direção contrária, quer dizer, ele se põe encarando a procissão com o Caminhando no boné. sentido contrário da procissão de Não, mas Corpus ele Christi, né? inicialmente ele faz mas não é só isso, porque ele se insinua para as filhas de Maria, ele tem uma série de, quer dizer, as provocações são várias, né? Até Ele fala sobre isso como um experimento sobre a psicologia das é, multidões, né? Ele está então, tentando mas testar a psicologia das ele faz, multidões. é, mas então, ele faz essa provocação, né? Curiosamente, alguém que acho que é um colega dele, um engenheiro, é a primeira pessoa a chamar a atenção dele, que ele não devia estar ali fazendo aquilo, né? E ele, ao, ao prosseguir, né? Ele de repente se depara numa situação, um garoto toma o boné dele e oferece para que ele volte a colocar. E ele volta, né? Desafia, né, a colocar de volta. Desafia. E ele Duvido que volta você coloque de volta. e ele começa a dizer qualquer coisa, e aí, de repente, nesse momento, né, existe essa tentativa de linchamento. Os membros da procissão encontram a lenha de uma padaria bem à mão e se armam com a lenha e correm atrás dele. Né? Mas ele era uma pessoa, para a época, uma estatura muito elevada, né, com seus 2 metros. Detalhe. Ele consegue abrir caminho ali e se esconder, né, dentro de uma leiteria, mas e nesse momento ele é salvo, curiosamente, pela polícia, né? E a polícia que depois iria fechar o teatro dele, iria fechar a exposição de pintura nos anos seguintes, foi quem o retirou da leiteria e o liberou, assim que ele esclareceu que ele estava realizando esse experimento de psicologia das multidões. E, efetivamente, nesse mesmo ano, ele publica esse livro, né? A experiência número 2. É a capa do livro que a gente está mostrando. Então, E o livro ele tem um relato bastante detalhado, né,
do que aconteceu durante a experiência, né? Ele é dividido em duas partes, então tem essa primeira É, é parte, uma, é uma, é, que é é, um, é a, um é uma relato, né? narrativa, é a narrativa do que aconteceu e depois uma tentativa de análise das reações do público, né? Uhum. Isso é o, isso é o livro, né? E Essa ele, análise que é muito baseada também no totem e tabu do Freud, que acho que é interessante mencionar que na época as teorias do Freud não eram tão mainstream, né, como são hoje em dia. Então, aquilo também é eles estavam sendo introduzidas. Por exemplo, na revista do Drummond, né, que se chama justamente A Revista em Belo Horizonte, né, haviam publicado num dos números haviam publicado um texto do Freud em tradução do Iago Pimentel, né? Estavam justamente esse meio, né, estava se interessando, o meio intelectual, né? o meio intelectual, os artistas estavam se interessando e estavam começando a divulgar e absorver, né? E ele quis fazer, nessa análise, ele quis, ele imagina, né? A gente vai ver agora com as ilustrações, quer dizer, aqui essa primeira ilustração é uma tentativa de apresentar a procissão, né? Antes da intervenção, né? Sim, aqui com as filhas de Maria e tal, né? Então, agora, Aqui. essa é a intervenção. Eles de boné e encarando os fiéis, né? E ele descreve, né, como ele começa a flertar ativamente com as mocinhas e tal, para provocar Então mesmo, aí e causar uma reação. ele acha que ele define então essa essa ação, né, de essa provocação que ele vai fazendo, que os laços afetivos que ele está estabelecendo com essas figuras, ele está disputando o lugar na procissão, ele está disputando, assumindo o lugar de Deus na procissão, né? Uhum. E, a reação que ele provocou, ele enxerga como sendo a reação dos jovens da horda primitiva que matam o pai, né? Uhum. Então, isso na transposição da leitura do Freud de Totem e Sim, Tabu, né? aqui tem mais algumas imagens. O livro é inteiro ilustrado, né, com esses momentos, né? Depois uma parte dos desenhos são os esquemas da explicação, que são bem menos interessantes, né? A, Uhum. a, a, o que tem mais interesse mesmo são essas transposições, porque não houve, evidentemente, como isso tudo foi, não, ao contrário, né, Do dos trad, né, da experimentos experiência. dos experimentos futuros que teriam cobertura da imprensa. Nesse caso, ele teve que recorrer aos desenhos para fazer os registros do que havia acontecido, né? Eu vou passar aqui por mais. Aqui, né, o Aqui momento do aí lançamento, né? os fiéis armados, né, com a lenha correndo atrás dele, né? E, e aqui a ideia dele ele se desfazendo, né? Se ele Sim, tivesse sido alcançado, né? Se ele tivesse sido como se tivesse sido esquartejado, né? sim. Eu vou passando aqui por mais algumas imagens. É, Bom, aqui a gente já chega no.
no Teatro É, da Experiência. Então, vamos falar um isso. pouquinho da criação do CAN e do contexto do É, Teatro da Experiência. no final do ano de 32, ele participou da Revolução, né? Ele, como engenheiro, ele, ele, ele participou da Revolução, ele Tirar um pouco, teve... né, ficar seguro. É, e ele... E no final do ano, se formam essas duas associações em São Paulo. A Sociedade Pro Arte Moderna, que era mais ligada, aparentemente mais ligada ao grupo do Mário, e Uhum. o CAN, que não era ligado ao grupo do Oswald, era efetivamente do Flávio de Carvalho. Ele era a figura central do CAN. Né? Em princípio, era esse prédio, nesse prédio em que se constituiu o CAN, funcionavam os ateliês do Gomide, do Carlos Prado, do de Cavalcante e o dele. E eles alugaram, Uhum. então, um andar e transformaram esse andar num salão em que eram organizadas conferências, exposições e, e foi um período muito vivo de debates, de encontros, né? Durante, quer dizer, isso acontece no final do ano de 32, e isso se estende por um ano, né? Então, algumas exposições foram muito especiais. A exposição da Kate Kovitz, da gravadora alemã, Uhum. que veio ao Brasil, na verdade, a exposição veio ao Brasil por um acordo com a ProArte do Rio de Janeiro, que tinha um convênio com o CAN, e aí a exposição vem a São Paulo. Né? Mas em São Paulo, a exposição ganha uma palestra do Mário Pedrosa. Né? Uhum. O Flávio organizou. Tem esses outros episódios do CAN que também são fundamentais, né? Que é a exposição dos artistas alienados e das crianças, né? Que é uma coisa Então, completamente inovadora. eu acho que esse acho que foi o episódio mais interessante, a exposição mais importante. Né? E a Houve a exposição dos exposição. cartazes russos, né? Da Tarsila do É, Amaral, a que acho que também é A um Tarsila momento tinha muito estado importante. Assim. com a Tarsila tinha estado com o Osório César na União Soviética e faz uma exposição e faz uma palestra sobre arte proletária. Né? Mas o Osório César era médico no Juqueri e desenvolvia no Juqueri um trabalho com os pacientes numa oficina de artes plásticas. Né? E então se fez uma exposição que reuniu os trabalhos dos alienados e das crianças, de crianças. E para essa exposição se concebeu um conjunto de palestras. Né? Era uma semana, na verdade, um mês de atividades. Né? E acho que toda semana havia uma palestra, ou mais de uma, enquanto durava a exposição. Esse acho que foi em relação às exposições, às palestras, foi o evento mais interessante produzido no clube. Ao final do ano de 33, dezembro de 33, novembro, o Flávio resolve fundar o teatro e usar para o teatro a garagem daquele prédio. Faz uma adaptação desse espaço e o que acontece é que ele tem um contato com um grupo de instrumentistas negros que vão ser os principais atores
desse espetáculo, né? Eu O acho que pintor, o Guadame, vai ser o declamador que conduz o bailado do Deus Morto. Mas os dançarinos e os percussionistas e cantores do espetáculo são esses artistas negros que ele convida e que depois também vão apresentar um outro espetáculo sobre cânticos e danças da época da escravidão, né? Só que nesse momento acontece a intervenção policial. Chegam a acontecer, o espetáculo vai à cena 3 vezes e depois a polícia interdita o teatro, né? em alguma entrevista, o Flávio menciona, eu não sei se é em relação ao bailado, mas ele menciona setores da Igreja Católica que se mobilizaram, né, ligados à Igreja Católica, que se mobilizaram para fechar a peça, né? Isso eu ouvi de pessoas, eu tive depoimentos que atestaram isso também, né? Bom, e não é só a peça, houve também isso se repete em relação à exposição de pintura, né? E aí, de uma maneira muito... ele consegue a reabertura porque, afinal de contas, ele não só teve a exposição fechada, mas ele teve quadros apreendidos, como se esses quadros fossem atentatórios à moral, né, ou fossem... E os quadros, ele pôde mostrar que esses quadros tinham sido exibidos num salão oficial antes. Então, essa alegação era absurda, né? Eram os mesmos, alguns dos quadros eram os mesmos, eles não podiam ter sido recebidos antes sem nenhuma reação e agora provocarem isso. Então, ele teve ganho de causa, né? A exposição nesse caso, ele não conseguiu. A exposição foi no ano seguinte. A exposição foi em 1934. Teatro da Experiência. Aí, aqui é um guache bem posterior, mas em que fica bem mais claro a utilização do alumínio, que foi uma das obsessões do Flávio de Carvalho. Ele fez as máscaras do espetáculo em alumínio, essa coluna em 3, né, que são 4 seções em alumínio, mas ao lado dessa coluna, em amarelo, o que se vê uma figura que em argila, pintada de amarelo, que era justamente a obra de um dos internos do Juqueri, né, que participaram da exposição e foi integrada ao espetáculo como um ídolo, né? É isso. E aqui também tinha esse detalhe, né, dessa tela de gaze, né, que ficava em frente ao palco. Isso é um efeito, naturalmente para provocar algum efeito de luz, né? Essa tela tinha um jogo de iluminação, quer dizer, o próprio alumínio era isso, né? Quer dizer, havia um jogo de luz sobre o alumínio, o reflexo do alumínio. Então tinha, assim, acho que é legal falar que o formato, né, da peça também era um formato que buscava uma ideia do que seria um teatro moderno, né? Então era em relação não só ao cenário, mas também no sentido de que era uma peça que tinha relativamente pouco texto, né? Uma peça curta, na verdade, mas com o canto e com a batucada, né? Integrava a ideia do bailado, a ideia do canto e
e alguma coisa de representação, talvez menos a representação, né? O Oswald preparou para o teatro da experiência o espetáculo O Homem e o Cavalo. O texto do Homem e o Cavalo foi escrito para ser encenado no Teatro da Experiência. Foi feita uma leitura pelo Oswald do Homem e o Cavalo, mas com o fechamento do teatro, o trabalho de encenação foi interrompido também e não prosseguiu, né? Sim. Eu só vou mostrar aqui a imagem da exposição. A gente vai ter que encerrar essa sessão daqui a pouco, porque eu vou ter que encerrar aqui para poder deixar isso gravado, para a galeria conseguir colocar no YouTube. E aí a gente reconecta. Essa aqui só para mostrar a imagem dessa primeira exposição de 1934. Essa primeira exposição, é curioso que, bom, esses 4 quadros estão hoje catalogados, são fáceis de identificar. Esse primeiro nu é o nu do MASP. O segundo quadro, né, vindo sempre da esquerda para a direita, o segundo quadro é o Viaduto Santa Efigênia. O terceiro é o retrato do Carlos Prado, né, do pintor Carlos Prado. E o quarto quadro é o Nu Pensando, né? E aqui embaixo tem essa outra imagem. Essa outra imagem é né? a reabertura da exposição. É o momento em que ele vai com o juiz reabrir a exposição. Então, eu vou encerrar essa sessão e aí eu já abro outra. Para aí a gente já continua na sequência do conjunto de casas da Alameda Lorena e passa para a experiência número 3. Tá bom. Até já. Até.